Boa tarde, você que nos acompanha na página do repórter Márcio Mendes. Eu sou Nisandria Pompeu e falo diretamente do Fórum da Comarca de Cametá. Retornando a sessão de julgamento, liberado o plenário. Boa tarde, você que nos acompanha na página do repórter Márcio Mendes. Estamos ao vivo no Fórum da Comarca de Cametá, acompanhando o júri de Misael, um homem que ateu fogo em sua esposa na Vila do Carmo em 2022. Nesse momento, o doutor Márcio Campos Barroso Rebelo, juiz da primeira comarca de Cametá, aqui da primeira vara civil e criminal, lê a sentença. Acompanhe conosco. Sustentou também a condenação do pronunciado nos termos do artigo 125 do Código Penal. A defesa, a seu turno, representada pelos nobres defensores públicos, pleiteou a retirada das qualificadoras. Observadas as formalidades, transcorreu sem anormalidades a sessão de julgamento, inclusive com a aprovação dos quesitos propostos. Formulados os quesitos, o Conselho de Sentença assim decidiu. Reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado Misael Braga Caldas pelos crimes de homicídio qualificado contra a vítima Isabelle Letícia. Reconheceu também por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado Misael Braga Caldas pelo crime de aborto provocado por terceiro, sem consentimento da vítima Isabelle Letícia Monteiro do Carmo. Posto isto, atento à soberana decisão dada pelo colendo Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão acusatória do Ministério Público, deduzida na denúncia, e condeno, como condenado tenho, o réu Misael Braga Caldas pela prática dos crimes de homicídio qualificado em concurso com aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, a vítima Isabelle Letícia Monteiro do Carmo. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal. Atento às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, fixo a pena como segue abaixo. Crime de homicídio qualificado na pessoa da vítima Isabelle Letícia Monteiro do Carmo. Primeira fase de aplicação da pena. Esclareço que, para fins de evitar o bis in idem, a qualificadora do feminicídio está sendo utilizada para qualificar o delito,
enquanto que as qualificadoras do emprego de fogo e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima serão utilizadas na segunda fase da dosimetria com natureza jurídica de circunstâncias agravantes. O pronunciado Misael Braga Caldas, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau máximo, consubstanciado na extenuante dor que impingiu a vítima em virtude de sua impiedosa conduta. Não há registro de antecedentes criminais. Conduta social considero desajustada, na medida em que o acusado confessou que fazia uso de drogas em local público. Personalidade considero desfavorável, na medida em que demonstrou frieza e crueldade ao perpetrar o crime contra a pessoa com quem nutria íntima relação de afeto e que, inclusive, esperava um filho seu. Os motivos do crime considero reprováveis, por reconhecê-los como fúteis e torpes. Neste ponto, em pleno ano de 2023, não se pode admitir como motivação comum o extermínio da vida de uma jovem mulher, ainda que se tenha alegado suposta traição. A famigerada legítima defesa da honra já foi superada há décadas. Os tempos são outros e os cidadãos precisam evoluir, ainda que a duras penas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a cena do crime se deu em local ermo. As consequências do crime foram gravíssimas, desde que a vítima Isabelle Letícia ainda possuía longa perspectiva de vida. Pelos elementos contidos nos autos, o comportamento da vítima em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Posto isto, atento às circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, fixo a pena base no máximo que a lei permite, qual seja em 30 anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, 3, 4 e 6 do Código Penal, em relação à primeira vítima. Verifico a presença da atenuante da confissão. Verifico também a presença do emprego de fogo e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, ambos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, e que ora os aplico na segunda fase da dosimetria. Desta feita, considerando a presença de uma atenuante e de duas agravantes, a pena deveria ser agravada nesta fase. Ocorre que, como se diz, não se pode ultrapassar o máximo legal, pelo que nada há a ser modificado nesta altura, ficando mantida a pena anterior. Considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem analisadas, mantenho a pena anterior, restando ao réu condenado pelo crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Isabelle Letícia Monteiro do Carmo, a pena final fixada no máximo legal de 30 anos de reclusão. Crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante contra a vítima Isabelle Letícia e contra o feto. A culpabilidade neste caso também se mostrou exacerbada, considerando que confessou em plenário que sabia da gravidez da vítima desde o seu início. O acusado não possui antecedentes criminais. Considero a sua conduta desajustada, sua conduta social desajustada, na medida em que confessou que fazia uso de drogas em local público. Personalidade considero desfavorável, na medida em que demonstrou frieza e crueldade ao perpetrar o crime contra a pessoa com quem nutria íntima relação de afeto e que, mais uma vez, esperava um filho seu. Os motivos do crime considero reprováveis, por reconhecê-los como fúteis e torpes. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o emprego de fogo enquanto manobra abortiva impingiu sofrimento físico e psicológico imensurável à vítima. As consequências do crime foram gravíssimas, desde que o feto sequer teve a oportunidade
de ser formado por inteiro, já que contava com apenas 6 meses de gestação. Pelos elementos contidos nos autos, o comportamento das vítimas em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Posto isto, atento às circunstâncias do artigo 59, fixo a pena base no máximo que a lei permite, qual seja 10 anos de reclusão, com fulcro no artigo 125 do Código Penal, cometido contra a vítima gestante e contra o feto. Considerando a presença de uma atenuante e de 2 agravantes, conforme razões já expostas no item anterior, nada há a ser valorado nesta fase, ficando mantida a pena anterior. Considerando a inexistência de minorantes ou majorantes, fica a pena fixada no máximo legal, de 10 anos de reclusão, contra a pessoa do condenado em relação ao crime de aborto, sem o consentimento praticado contra a gestante e contra o feto. Reconheço que os crimes foram praticados em concurso material, posto que o réu, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou 2 crimes diversos, e na forma do artigo 69 do Código Penal, somam as reprimendas aplicadas, resultando numa pena definitiva, concreta e final, fixada no máximo legal de 40 anos de reclusão, com fulcro nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 3, 4 e 6 do Código Penal e 125 também do Código Penal, na forma do artigo 69. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado a ser cumprido na casa penal indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Incabível a substituição de pena e o subsídio. Manifestação sobre a prisão preventiva e sobre a execução provisória da pena. Diante da condenação ora imposta, indiscutível a presença do fumus commissi delicti, através da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Mas não é o bastante. Acerca do perículo in mora, permitam-me uma digressão. Esse magistrado entende que há crimes, na verdade, de tamanha gravidade que por si só justificariam a prisão. E neste caso, todos concordam que o delito ora tratado, grave e chocante, teve incomum repercussão, causou intensa indignação e gerou no pacato tecido social desta cidade incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional. A comunidade precisa respeitar a lei, a polícia e a justiça, e o delito objeto da presente sentença condenatória externa uma gravidade concreta, geradora de um profundo abalo neste sentimento de respeitabilidade, que, para o restabelecimento da confiança no império da ordem posta, exige uma imediata e incessante reação. A falta desta reação aniquilaria esta confiança e serviria de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que condenados por crimes brutais permaneçam livres, sujeitos a uma consequência lamentavelmente remota e incerta, como se nada tivessem feito. Há estudiosos, com a devida vênia, desconectados da realidade nua e crua da vida, que diriam que isto não basta como fundamento para a manutenção da custódia cautelar. Estes mesmos estudiosos sustentariam ainda, em casos desta natureza, que a execução provisória da pena seria medida inconstitucional e que um condenado a uma pena de 4 décadas de reclusão deveria sair andando livremente pela porta da frente deste tribunal. Respeitosamente, discordo de tais posições. Aliás, tem sido justamente este porre ideológico que vem nos conduzindo ao estágio de total insegurança que ora vivemos. Nosso dever, doravante, é evitar a ressaca e não compactuar com estas posições enquanto agentes estatais. A bem da verdade, libertar o pensamento jurídico brasileiro dos grilhões da cultura ideológica, do garantismo penal exacerbado,
talvez não seja uma solução definitiva para o complexo problema da criminalidade em nosso país. Certamente não o é, mas com toda a evidência é o primeiro e indispensável passo para a restauração da sanidade do nosso sistema de repressão penal e principalmente das mentes dos atores jurídicos. Ratifico, portanto, que, na visão deste juiz, a cautelaridade em crimes desta natureza resta evidenciada através do abalo concreto e profundo à ordem pública local, e também porque não é razoável entender que alguém condenado a uma pena de 4 décadas de reclusão irá permanecer pacientemente em sua residência até o trânsito em julgado. Fica, portanto, mantida a prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja como garantia da ordem pública, seja para garantir a aplicação da lei penal. Outro motivo que justifica a manutenção do acusado no cárcere também diz respeito à execução provisória prevista no artigo 492 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado recebera reprimenda estatal superior a 15 anos de reclusão. A arrogância do ora condenado, quando imaginou que enganaria o Estado, apresentando versões distintas na polícia e na justiça, o fez assumir a perfeita caricatura desenhada por Oliver Thompson na obra A Assustadora História da Maldade, e descumpriu a advertência do escritor inglês Samuel Richardson, que havia dito, abre aspas, "Tende cuidado, vossa violência vos tira o poder de defesa." Fecha aspas. Detalhado estudo da Escola Americana de Direito de Harvard sobre como conter o crime já apontou a necessidade de, abre aspas, reformar o processo penal para impedir os criminosos bem representados de zombar de todos nós, vírgula, agravando as penas e humanizando as prisões. Por todas essas razões, e ainda firme na crença do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, para quem o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe, não vejo outra saída a este juiz senão determinar a imediata execução provisória da pena, ao mesmo tempo em que mantenham a prisão preventiva do condenado Misael Braga Caldas, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da presente sentença. Serve a presente como mandado de prisão. Expressa-se a competente guia de execução provisória. Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Expressam-se as peças necessárias ao juízo das execuções penais. Remeta-se cópia à Justiça Eleitoral, dando-lhe ciência da presente sentença. Decisão publicada em plenário e partes intimadas neste ato. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá, aos 19 dias do mês de julho de 2023, precisamente 15 horas e 55 minutos. Márcio Campos Barroso Rebelo, juiz de direito, titular da primeira vara civil e criminal da Comarca de Cametá e presidente do Tribunal do Júri. Podemos sentar. Doutora promotora, se desejar a palavra com Vossa Excelência para eventuais considerações finais. Segue as considerações finais da promotora de justiça. Eu agradeço em nome da família da Isabelle, agradeço em nome da Isabelle, agradeço em nome da filha que ela esperava, agradeço em nome de todas as mulheres que começaram, são ou que possam vir a ser vítimas de violência doméstica, e de todas as mulheres do Brasil e do mundo que sofrem esse tipo de violência diuturnamente. Muito obrigada e vão a casa de vocês com o sentimento de que fizeram justiça. Obrigado, doutora. Palavra com a Defensoria Pública. Defensoria Pública que esteve defendendo o acusado Misael. A presença de todos que colaboram com a justiça, porque um tribunal do júri não se faz só com defensoria, juiz, nem promotoria, mas sim com todos os auxiliares que ajudam, principalmente aos membros da Casa Penal. Agradeço a presença aqui de vocês por resguardar a nossa segurança. Tá ótimo. Agradeço também às juradas, aos jurados
pudessem julgar conforme julgassem mais correto. E muito obrigado, uma boa tarde a todos, um ótimo descanso. Então, esse crime aconteceu no dia 17 de janeiro de 2022, na Vila do Carmo. O acusado disse em seus depoimentos que ele fez essa atrocidade devido pegar a sua companheira se envolvendo com outras pessoas, né? Isso ele disse em seus depoimentos. Por isso, ateou fogo nela, ela que estaria grávida de 6 meses, sendo ele o pai. Ele foi julgado sob a acusação de feminicídio com emprego de fogo e dificuldade de defesa da vítima, cumulado com o crime de provocar aborto sem consentimento e violência doméstica, através de violência física contra a mulher. Esse fato, como já ressaltei, aconteceu na Vila do Carmo no dia 17 de janeiro de 2022. A vítima foi socorrida inicialmente até o BS do local. Em seguida, veio para a sede do município de Cametá para ser atendida na UPA 24 horas e logo foi transferida para o Hospital Metropolitano, que fica em Ananindeua. O bebê morreu após 2 dias que ela estava internada e ela foi a óbito após 10 dias, devido a complicações causadas pelas queimaduras, e também ela contraiu o Covid-19 no período. O acusado esteve foragido inicialmente e a justiça considerou isso, mas no dia 31 de janeiro de 2022 ele se entregou às autoridades, foi ouvido pelo delegado de plantão e em seguida transferido para o Centro de Recuperação Regional de Cametá, onde esteve aguardando até o dia de hoje, 19 de julho de 2023, um pouco mais de um ano. Daqui a pouco, quando a gente terminar o julgamento. Aos policiais penais da SEAP, muito obrigado pela presença, aos policiais militares, pessoas do Sargento Albuquerque, Mata, e os funcionários do Fórum, serventuários da Justiça, todos nós só temos que trabalhar incansavelmente antes da realização desta sessão. Doutora Bruna, doutor Cássio, Edson, Rodrigo, todos aqui, o nosso muito obrigado. E a plateia que se comportou de maneira ordeira e fez com que a gente pudesse concluir uma sessão de julgamento sem maiores atropellos. Isso é importante que se diga, né? Então está encerrada a sessão de julgamento. Tenhamos todos uma boa tarde e ficamos na paz de Deus. O Misael Braga Caldas, que cometeu esse crime hediondo, né, assim podemos considerar, por motivo torpe e fútil contra sua ex-companheira, ele recebeu a sentença de 40 anos de reclusão por conta de toda essa situação que envolveu o fato. Feminicídio com emprego de fogo e dificuldade de defesa da vítima, acumulado com o crime de provocar aborto sem consentimento e violência doméstica, através da violência física contra a mulher. Lembrando que a Isabelle tinha um relacionamento afetivo com o Misael, né? E estava grávida de 6 meses dele. Eles tinham uma convivência e ele sabia desde o início da gravidez da Isabelle. Então ele cometeu esse crime, foi julgado por todas essas tipificações e recebeu 40 anos de reclusão. Recebeu a pena máxima, né, que é 40 anos de reclusão pelo esse crime que cometeu. O defensor público conversa com o réu, pois foi ele junto a outra defensora que fizeram a defesa do Misael ainda há pouco, mas os jurados entenderam que ele deveria ser condenado. E por todas essas tipificações, ele recebeu a pena máxima pelo crime de homicídio e pena máxima pelo crime de provocar aborto
somando-se a 40 anos de reclusão. Entrevista sobre o caso. Então, saúdo todos novamente com uma boa tarde. E nós estivemos aqui no Fórum da Comarca de Cametá, levando todas as informações sobre esse tribunal do júri, onde esteve sentado o Misael. Ele que ateou fogo na sua companheira Isabelle no ano de 2022, precisamente no dia 17 de janeiro de 2022. Ela que estava grávida, e todas as tipificações confirmaram que ele foi recluso a 40 anos de prisão por conta do aborto e do feminicídio. Eu sou Nisânia Pompeu, estou encerrando nesse momento essa live com informações ao vivo para a página do repórter Márcio Mendes, e você diretamente da sua casa. Muito obrigada. Com imagens de Benilson Sá.